Bom, vamos direto ao ponto. Pensem como a gente gera riqueza hoje. O capitalismo não é um sistema rígido que simplesmente apareceu do nada e ficou por isso mesmo. Ele é um organismo vivo em constante mutação. Nessa nossa explicação de hoje, vamos mergulhar e entender como o próprio conceito de valor evoluiu, saindo lá de simples trocas de mercadorias em navios de madeira até chegar no domínio absoluto dos dados digitais. A nossa rota por aqui vai passar rapidinho pelas 4 grandes fases do capitalismo: a comercial, a industrial, a financeira e, por fim, a nossa fase atual, a informacional. Parte 1. As fases do capitalismo. Para entender de verdade a economia que a gente vive hoje, é fundamental dar aquele passo para trás e ver como a visão da humanidade sobre lucro e produção mudou de forma tão drástica ao longo dos séculos. E olha, a gente não está falando de eventos isolados, não. É um verdadeiro efeito dominó histórico. A gente começa lá nas grandes navegações que pavimentam o caminho para a primeira revolução industrial. Isso, por sua vez, cria toda a base estrutural para a era dos monopólios, até desaguar nessa nossa globalização atual da informação. A grande sacada aqui é que cada fase constrói as ferramentas e as necessidades da próxima, alterando fundamentalmente o que significa ser rico. Parte 2. O capitalismo comercial. É simplesmente fascinante ver como aquelas primeiras rotas de comércio global plantaram as sementes da nossa economia moderna. Nessa fase inicial, a regra do jogo era super clara. O lucro não vinha de fábricas complexas, mas sim de comprar barato em um lugar e vender caro no outro. Durante as grandes navegações, a ideia central era acumular metais preciosos, o famoso metalismo, e dominar novas rotas comerciais. Para se ter uma ideia, coisas que a gente acha super banais hoje, como pimenta e cravo, eram as especiarias da época e literalmente valiam o próprio peso em ouro. E antes das chaminés das fábricas dominarem a paisagem, a produção era algo super íntimo. Um único artesão começava e terminava um produto inteiro usando ferramentas manuais ali na própria oficina. A escala era bem pequena, sabe? Dependia 100% da habilidade humana. E cada sapato, roupa ou móvel criado era absolutamente único. Resumindo a ópera, a fórmula dessa era a seguinte: o lucro nascia das trocas comerciais, impulsionado pelo modo de produção artesanal e guiado politicamente pelo mercantilismo. E claro, a descoberta de novas terras servia como grande motor de expansão de tudo isso. Parte 3. O capitalismo industrial. É aqui que a forma como o mundo criava valor sofre uma ruptura dramática e muito barulhenta. O artesão independente sai um pouco de cena e entra em jogo o taylorismo. O grande segredo agora é a eficiência cronometrada. O lucro deixa de vir apenas de viajar e trocar produtos prontos e passa a nascer da capacidade de processar matéria-prima em um volume absurdo e o mais rápido possível. Mais do que nunca, tempo vira dinheiro. Aquele trabalho que antes era criativo acaba se fragmentando totalmente. Nessas novas imensas fábricas, centenas de pessoas passam a fazer tarefas super repetitivas. Elas atuam como se fossem engrenagens humanas dentro de uma máquina gigantesca, maximizando a produção numa escala que a humanidade nunca tinha visto antes. Então a nova fórmula se consolida. O foco do lucro vai para a matéria-prima, debaixo da organização super rígida do taylorismo. Na política, entra o liberalismo, com a ideia de que o Estado tem que sair do caminho para a indústria crescer livremente. O combustível de tudo isso? Carvão mineral e eletricidade, que permitiram que as fábricas rodassem sem parar, mudando até o nosso ciclo natural de sono e vigília. Parte 4. O capitalismo financeiro. Chegamos naquele momento decisivo em que o próprio dinheiro se torna a mercadoria mais valiosa de todas. As regras mudam mais uma vez. Bancos e grandes corporações industriais dão as mãos e o lucro pesado começa a vir de financiamentos, ações e juros. É o berço dos gigantescos monopólios. Só que aí vem o choque brutal da crise de 1929, que obriga toda a economia a se adaptar para evitar novos colapsos de superprodução. Isso consolida um sistema bastante rigoroso que a gente chama de Fordismo. A produção em massa atinge o seu limite extremo. Imagina o famoso modelo T do Henry Ford, aquelas esteiras intermináveis produzindo carros iguaizinhos a custos super baixos. Reza a lenda que o cliente podia ter o carro de qualquer cor, contando que fosse preto. Era o império absoluto da padronização. Agora, para sustentar esse gigante industrial sem deixar a economia quebrar de novo, o Estado volta a intervir com força total. Uma política conhecida como keynesianismo, para garantir que as pessoas tivessem dinheiro para consumir tudo aquilo. As empresas também criaram novas táticas, formaram cartéis, trusts e holdings, verdadeiras teias corporativas para dominar mercados inteiros e esmagar a concorrência, concentrando o poder na mão de poucos. Parte 5.
o capitalismo informacional. Bem-vindos ao nosso presente, onde o ativo mais valioso do planeta deixou de ser físico e passou a ser invisível: os dados. Olhar para essa evolução nas linhas de montagem é de cair o queixo. O suor e a repetição exaustiva da era fordista dão lugar à precisão silenciosa do modelo que a gente chama de toyotismo. Braços robóticos hiperautomatizados trazem uma flexibilidade absurda. As fábricas não produzem mais milhões de itens idênticos para ficarem encadeados em estoques gigantes. Nada disso. Agora os produtos são personalizados, fabricados sob demanda, no tempo exato, no famoso sistema just-in-time. Hoje em dia, a confidencialidade e a posse da informação são o nosso novo ouro. Com a força do neoliberalismo e uma globalização irreversível conectando tudo, inovações como a robótica avançada e a inteligência artificial dependem inteiramente do controle inteligente de dados em escala global. Quem processa a informação mais rápido, leva melhor. E para amarrar todas essas pontas soltas, vamos colocar esses séculos de evolução em perspectiva e entender a jornada completa. Olhando para esse quadro todo, o padrão fica super nítido. A gente migrou do foco nas simples trocas de especiarias pelo artesão, fomos para a transformação bruta de matéria-prima pelo operário do taylorismo, escalamos para os imensos impérios financeiros e monopólios do fordismo, até chegarmos aos algoritmos e robôs do toyotismo atual. O capitalismo é literalmente essa máquina incansável de reorganizar a sociedade e a tecnologia para descobrir, a todo tempo, novas formas de criar valor. A grande reflexão que fica no ar é a seguinte: com a inteligência artificial já gerando códigos, textos e estratégias em questão de segundos, qual vai ser o motor do valor amanhã? Se a informação é a fronteira de hoje, o que exatamente vai definir a próxima etapa da economia mundial? Fica aí o convite para a gente continuar questionando o mundo ao nosso redor. Um abraço e até a nossa próxima explicação.